Olá, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos, uma boa tarde, uma tarde de paz, de graça, cheio do amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus sobre nossas vidas, que é bondoso, maravilhoso. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Fique comigo, seja bem-vinda, irmã Ivanilda. Hoje teremos uma tarde onde estaremos aqui falando, abordando o assunto nessa pandemia, as situações depressivas, as situações de ansiedade. Vamos estar aqui com a psicóloga Maria Helena Chiapeta, para que Deus venha estar falando aos nossos corações. Louvado seja o nome desse Deus bendito, que tem sido maravilhoso para conosco, não é verdade? Então, que Deus, Ele venha estar nos usando, nos levantando, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para estar adorando a esse Deus que tudo pode fazer em nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias, glória a Deus. Glória, 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 glória a Jesus. Aleluias. Então, nessa tarde, queridos amados irmãos, estaremos aqui louvando ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui falando do amor de Cristo através da psicóloga, falando do amor de Cristo emocionalmente aos nossos corações. A palavra do Senhor diz que lançai sobre Ele, sobre Deus, toda a nossa ansiedade. Então, amados, é isso que nós temos que fazer. Lançar sobre Deus, toda a nossa ansiedade, aleluias, para que nos tempos que vier, de aflição, de dor, nós possamos ser fortes, porque Paulo dizia isso, na minha fraqueza eu estava forte. Ele achava que não estaria forte para aquela situação, mas o nosso Deus, Ele não dá além das nossas forças. Não é verdade? Ele não nos dá, amado, além das nossas forças. Então, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fortalece, que nos dá força para vivenciar todas as situações, para vivermos segundo a vontade de Deus. E que nessa tarde, através da nossa palestra, através da fala, Deus possa estar agindo no teu coração, possa estar agindo na tua mente, na tua alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus sobre os nossos corações, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Que possamos buscar ao Senhor em tempo e em fora de tempo, para vivermos as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Aleluia. Está aí conosco a irmã Valdira, a irmã Elisângela. Sejam bem-vindas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nós possamos viver, amado, em tempos de buscar ao Senhor, de adorar ao Senhor, porque há tempo para todas as coisas, não é verdade? E este agora é um tempo de nos aproximarmos de Deus, de buscarmos a Deus de todo o nosso coração, porque eu creio, amados, que este momento que nós estamos vivenciando é uma fase que nós estamos amadurecendo a nossa fé. Estamos vivenciando verdadeiramente os cristãos que nós somos. Aleluias, porque agora nós temos que botar em prática a palavra de Deus, a oração, a adoração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Seja bem-vinda, irmã Márcia. Glória a Deus. Irmã Francineide, que Deus abençoe. A paz do Senhor, minha amada. Vamos estar juntos aqui, não saia não. Vamos estar juntos até o finalzinho, porque Deus vai falar fortemente aos vossos corações. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Bendito seja Ele sobre nossas vidas. Aleluias. Ele é bom em todo tempo e há de fazer maravilhas para com nossas vidas, porque o Senhor é o que faz, é o que opera, é o que age nos nossos corações. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Vamos estar aqui dando início
Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Está aqui, eu acabei de passar aqui o convite para ela, e ela vai estar entrando para juntos adorarmos e glorificar a esse Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Irmã Márcia, saudade, irmã Márcia. Olha ela aí, ô glória! Glória a Deus, glória a Deus. Mais uma tarde na presença do Senhor. Aleluia. O Senhor nos ensinando através, né, da nossa psicóloga e irmã de Cristo Jesus, a irmã Helena. Que Deus abençoe. Seja Amém. bem-vinda a mais essa Amém. tarde maravilhosa. É muito bom tê-la conosco, viu? Amém, Cláudia. Amém. Vamos orar? Vamos orar todos juntos, amados. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Espírito Santo do Senhor Jesus, conduz a nossa live nesta tarde, Deus. Que não venha ser as minhas palavras, também não venha ser a palavra da tua serva, a psicóloga Maria Helena, Senhor. Mas que venha ser o Espírito Santo de Deus, trabalhando nos nossos corações, para que essas palavras, ó Deus, sejam colocadas de uma forma, ó Deus, que fale, que transforme e que molde as nossas vidas, os nossos corações, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Porque é maravilhoso, ó Deus, estarmos aqui para glorificar e exaltar o teu santo nome. Deus colocou no nosso coração esse momento de podermos estarmos aqui falando, aleluia, acerca, Pai, é, na questão psicologicamente, para que nós possamos vivermos o melhor de Ti sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique à vontade, minha irmã Helena, a dar sua saudação. É, eu vou puxar a janela, tá? Um pouquinho. Vocês estão percebendo que tá dando uma luminosidade, não tá? Tá Tá? certo, Eu tá. vou puxar Tá um certo. minutinho, tá? É muito bom, né, a gente poder estar trabalhando na obra do Senhor. É bem. Eita, piorou. Melhorou, eu acho. Não. Pronto. Eu vou usar. Não vai. Pronto, Aham, assim. certo. Pronto. Então, novamente, a temática Covid-19 e as comorbidades, tá? Da Covid. Amém. Hoje eu vou falar apenas sobre a síndrome do pânico, tá? Que é uma terminologia aí da psiquiatria. Eu vou trazer o transtorno do pânico, tá? Amém. E vou apenas isso hoje, trazer apenas essa temática para que a gente possa também ter um tempinho, né, para perguntas, tá? E Amém. algumas colocações, ou seja, vivências, tá? As pessoas podem querer trazer algo aí, colocar a sua história também, né? Perguntar, tá? Então, a live está aberta para você que está nos acompanhando, né? Uhum, Se você está vivendo alguma situação e precisa de alguma resposta para isso, nos pergunte. Faça pergunta, interaja uhum, conosco. A irmã Helena vai estar aqui no seu possível, está nos ajudando. E enquanto uhum. isso, aperta aquele coraçãozinho, vai, baixa esse coraçãozinho, que isso aí faz com que a gente perceba a sua presença. Fiquem na paz e a gente vai estar iniciando. Vamos lá, Helena. Então, novamente, o que é a questão da comorbidade, tá? E aí a questão COVID enquanto comorbidade socioemocional. Algumas pessoas, eu acredito que estão acompanhando a partir de hoje, e daí a compreensão da temática é importante, tá, Cláudia? Novamente, né? E aí é isso, um processo secundário a um processo primário, tá? Então, o processo primário, ou seja, a doença primária,
Deu um probleminha aqui na internet, mas chegou. Certo. Tá tranquilo agora? Tá, saiu aqui, mas na bênção, na bênção. Pronto, então. A comorbidade é quando existe uma doença primária, que hoje trazemos a COVID como doença primária, e daí surgem doenças secundárias, tá? Secundárias à COVID. E aí já tratamos sobre a depressão, tratamos sobre a ansiedade de separação, o transtorno do estresse pós-traumático nas lives anteriores, né? E hoje nós vamos falar sobre o transtorno do pânico, tá? Tá, vou deixar aqui marcado. Transtorno. A COVID e Pode as falar. questões a COVID e as questões socioemocionais, tá? Que derivam dela. E aí, por que socioemocional? Então, as atividades sociais, emocionais, ou seja, quando eu falo de emocionais, eu falo das funções psíquicas, tá? Quando eu falo. Entrou uma ligação aqui para mim, por isso que caiu, tá? Aqui tá chovendo bastante. Eu Eu não não sei se é por sei. conta disso que não tá ajudando muito. Uhum. E aí, a questão ou seja, as atividades sociais, emocionais. Quando eu falo de emocionais, eu falo de funções psíquicas, tá? Ou seja, as questões, a função psíquica seria tudo que envolve as questões emocionais e cognitivas. E aí, novamente, por cognição, entendemos o quê? A volição, que é a capacidade de decidir, os pensamentos, a percepção, a inteligência, a memória, e por aí vai, tá bom? E daí, a questão clínica, né, que acompanha a COVID, ou seja, secundária a isso hoje é o transtorno do pânico, certo? Geralmente, isso também pode anteceder o processo depressivo, né? A depressão ela pode ser uma doença primária e secundário a ela tantas outras coisas, como também pode se inverter, tá? Alguns transtornos podem ser primários e a depressão vir como uma comorbidade secundário aos transtornos, mas que hoje estamos trazendo a COVID como primário, ok? E aí, A partir da Covid, né, que está surgindo essas situações, né? Que pode ter transtorno pânico. Né, para exatamente. quem, Uhum. chegou hoje pela primeira vez, né? A gente está aqui pela terceira vez nessa live. A gente Uhum. está aqui em vários tópicos, né? Onde a gente falou outros assuntos. Então, quem está aí desde a primeira live está bem acompanhado, né? E quem está Uhum. hoje vai ter esse assunto, transtorno do pânico. Né? Como tema, a gente está trazendo o Covid-19 e aí a gente coloca ele em primeira fase, né? Isso mesmo. Ele como primeira fase, a partir dele que está nos remetendo a essas situações que podem desencadear o transtorno do pânico e tantas outras situações. Algumas nós Ex já vimos e uhum. vamos ver hoje. Exatamente. E aí, os sinais e sintomas, tá? Que chamamos de ataque de pânico, ou crise de ansiedade, ou crise histérica, ou seja, basicamente nomes que se dão para uma mesma coisa, tá? Basicamente é isso, tá? Ou seja, crise de ansiedade, crise de histeria, ataque histérico, ataque de pânico, e por aí vai. Ou seja, é o nome que muda, mas na verdade fala de uma mesma sintomatologia, tá bom? Que está vinculado a isso, né? Isso inicia subitamente, repentinamente, em média dura 20 a 40 minutos, tá? De duração da sintomatologia, tá? Em torno disso. É claro que isso não é uma regra, né? Porque nada que é do ponto de vista emocional, psicológico, tá? Psíquico, é regra, tá?
é muito subjetivo, como eu já disse aqui, são questões que são próprias de cada um, né? Das constituições psíquicas, desenvolvimento psicossexual, né? E isso é individual, isso é subjetivo. Passa pelas relações familiares, pelas relações sociais, e todas as outras áreas, ou seja, escola, tá? Relacionamentos, né? E frustrações, traumas, e a partir disso nós vamos sendo constituídos e vamos sendo definidos, ou seja, a partir dessas questões, né? Daí o adoecimento Certo. também, ele é decorrente disso, ou seja, como cada um produz o seu sintoma, é também derivado disso, dessas questões de constituição Então, tem uma reação psíquicas. diferente É, acontecer, né? Tem ou o seja, mesmo problema diferente. exatamente. Diante de uma mesma situação traumática, eu posso reagir de uma forma. E você que estava ao meu lado, na mesma situação, no mesmo lugar, na mesma hora, pode reagir de outra maneira, porque a questão é pessoal, é subjetiva, tá? E então, o diagnóstico, tá? Não é algo assim que seja simples, tá? Ou seja, baseado em apenas uma questão específica, tá? Ele basicamente, para que algo possa ser dito, né, e ser afirmado nesse sentido como um transtorno de pânico, é necessário mais de um ataque, né, mais de um episódio, mais de uma crise de ansiedade, é necessário que haja isso, uma repetição disso, tá? E é claro que o ataque do pânico, ele não surge do nada. Aparentemente, ele surge do nada. Quem sente isso, a sintomatologia, que eu vou chegar já já na sintomatologia, acredita que veio do nada. Mas não é assim. Esse nada que as pessoas dizem, veio do nada, eu estou aqui parada, de repente, do nada aconteceu. Eu comecei a sentir isso, e sentir isso, e sentir... Oi? Me acordei bem, tomei meu Uhum. café e de repente comecei a chorar, comecei a sentir uma angústia, uma dor no peito, o coração Aham. acelerado, e aquela ideia, do nada. É, do Mas não é do nada. nada. Não. Tem alguma coisa, Tem. Esse nada, né? Oi, tem Cláudia? alguma coisa que fez aflorar essa situação. Exatamente. E isso é de origem conhecida, porque algumas pessoas sabem e conseguem associar, né, o surgimento da sintomatologia a algo específico, elas conseguem associar e outras não conseguem. E esse nada se torna de origem desconhecida. Mas essa origem desconhecida, ela é, na verdade, uma origem traumática. Fala de uma vivência traumática, tá? Ou seja, de um trauma. Não é nada, não é do nada, mas esse nada tem nome, tá? Tem nome, tem. Existe um lugar, né? Para que isso esteja, tá? Ou seja, isso está em algum lugar psíquico em nós, tá? Não é do nada, ok? E experimentamos, então, os seguintes sintomas, tá? Dentre eles está a aceleração dos batimentos cardíacos, que é algo muito comum, ou seja, ataque cardíaco, todo mundo apresenta, a maior parte das pessoas que apresentam transtorno do pânico apresenta ataque cardíaco como sintoma, tá? Uma coisa muito, muito comum também no transtorno do pânico é a falta de ar, e daí, hoje, isso tem causado uma certa preocupação e uma angústia maior diante desse sintoma, falta de ar, porque a Covid, né, a questão do comprometimento respiratório também está vinculado, né? Ou seja, todo esse Um sintoma comprometimento. parecido, né? O que tem realmente levado a óbito, né, de uma forma mais concreta, ou seja, mais recorrente. As pessoas têm morrido mais das questões respiratórias, né, desse comprometimento respiratório na Covid, do que
dos outros sintomas, tá bom? Então, hoje também os internamentos, né, toda a questão do tratamento, intubação, a atenção maior diante do quadro, né, de contaminação pela Covid se dá quando o paciente chega com isso, com essa queixa, né, respiratória, tá? Porque se chegar com outras queixas diversas, como uma coriza simples, uma diarreia, a febre tem uma atenção maior, mas alguns outros sintomas não têm tanta atenção quanto as questões respiratórias. Então, de certa forma, o pânico, o transtorno do pânico, ele tem essa sintomatologia também, né? Essa falta de ar, esse desconforto, tá? No peito, esse aperto no peito, que as pessoas também que estão contaminadas sentem. Então, isso tem feito muitas pessoas entrarem no estado. Oi? Entrarem. Achar que é o Covid, né? Um sintoma do Aham. Covid, mas Confundir. que é um sintoma do Aham. pânico. Para a Aham. pessoa estar. E como a Exatamente. gente. Aí eu vou chegar A gente lá. Eu vou chegar lá de como a gente vai, tá? Então, ok. Batimentos cardíacos. fique ligadinho aí, nossos seguidores, fiquem ligadinhos, porque a É, história aqui está muito boa. é. Isso tem ocorrido, né, em várias pessoas, Aham. de ter esses sintomas e ir ao hospital, aonde há um risco, né, Aham. muito agravante, Uhum. chegar até o hospital. E quando chega lá, que o médico começa a consultar, vê que não é o Covid, mas sim um sintoma de pânico, de É. ansiedade. E Uhum. nessa parte a gente vai estar aqui, né, É. destrinchando tudo isso para que Todo. você Aham. Tudo possa isso. sintomas, você vai se identificar. Você Aham. próprio vai começar a se identificar. E se você quiser participar perguntando, pergunta aí, tá Ok. bom? Aham. E aí vamos. Taquicardia, novamente, aceleração dos batimentos cardíacos, a sensação de falta de ar, o suor excessivo, tá? Sudorese, tremores, agitação, dores, o Dores no desconforto corpo. no peito, tá? Dores em geral, né? A náusea, essa náusea, as dores abdominais tipo cólica, tontura, sensação de engasgo, o medo de enlouquecer, tá? Esse medo de enlouquecer é muito comum. Formigamentos, calafrios, ondas de calor também, essa oscilação, a perda da sensação da realidade e a sensação de morte iminente. Ou seja, as pessoas têm muito isso, de sentir que estão na iminência de morrer. Ou seja, sabe, é acometido por isso. E a perda da realidade, ou seja, a perda da sensação de realidade. O que é isso fala de quê, tá? Falar em perda de realidade, né, para a psicologia, para a psicanálise, é falar de processo dissociativo, tá? Ou seja, surto, ok? Uhum. Está nisso, na iminência de dissociar, de surtar. E o que seria isso, né? Ou seja, quando dissociamos, quando surtamos, né? Por quê? Por que isso acontece, tá? Na verdade, o surto e o processo dissociativo, ele ocorre, né, como uma defesa, tá bom? É uma forma de negar uma realidade insuportável. Eu estou diante de uma realidade insuportável e isso faz com que eu negue essa realidade. Ao negar a realidade, eu dissocio, eu surto, tá? É basicamente por aí. Por que dissociamos e por que surtamos? Porque isso é um mecanismo de defesa, uma defesa psíquica. Eu me defendo de mim mesmo, de algo insuportável que me invade, que me compromete de uma forma tal que eu não suporto. E para que eu me defenda disso, eu vou romper com essa realidade insuportável. Eu vou dissociar, eu vou surtar. Ok? É basicamente por aí, tá bom? E o grande problema do pânico, ok? É tipo, porque o pânico hoje representa um problema, né? E compromete as relações de alguma forma, sejam elas sociais, familiares,
institucionais, ou seja, no ambiente de trabalho, ambiente acadêmico, qualquer ambiente, religioso, eclesiástico, né? Qualquer um. Porque após sofrer o ataque, os ataques, porque nunca é um só, sempre é algo recorrente, está sempre a pessoa reincidindo ali naquele sintoma, né? No caso, no ataque de pânico. Quando sofre o ataque, a pessoa geralmente associa o lugar, a situação, ao ataque, né? E começa a evitar qualquer coisa e qualquer situação relacionada à ocorrência do sintoma que foi naquele momento, naquele dia, naquela hora específica, naquela cidade específica, naquela relação específica, sabe? E associa a isso, porque é algo do momento que ela está vivenciando conscientemente aquela situação. Mas não tem relação com isso. Quer dizer, isso que é aquela situação momentânea, ela funciona, na verdade, como um gatilho, tá? Mas isso é o gatilho que está sinalizando algo mais profundo, algo estrutural, algo que já ficou, que já recalcou, ou seja, foi esquecido. Uma vivência traumática esquecida, recalcada. O recalque é isso, tá? É esquecer. É colocar lá no fundo da caixinha, né? Isso que nos incomoda e pegar, botar a tampa, né? Tipo assim, o inconsciente nosso é como se fosse um baú fechado. Então, a vivência traumática, ela é esquecida, ela é recalcada. O recalque é isso, é esquecer e jogar lá no inconsciente. Só que esse inconsciente, eu vou trazer o inconsciente como um baú. Então, eu boto lá o trauma, fecho e deixo. E fica guardado e esquecido. E pega esse baú, bota onde? Lá no porão, né? No fundo da casa, tá? E deixo lá, para que isso nunca mais venha a me incomodar. Só que isso não é suficiente, isso não dá conta, porque acontece coisas, né? Ou seja, vivências, situações, né? Estamos vivos e vivendo, então vamos sendo acometidos por situações que podem fazer lembrar aquele trauma inicial que foi jogado lá dentro daquele baú e esquecido. Então, isso nos remete a essa primeira coisa traumática e que a gente fez um esforço enorme e continua fazendo um esforço enorme para deixar lá esquecidinho. E daí, quando algo acontece que me faz lembrar essa primeira vivência traumática, automaticamente ocorre um retorno disso, um retorno do trauma. E a psicanálise dá o nome de retorno do recalcado. É o retorno do conteúdo recalcado. É o retorno da vivência traumática. É o retorno da experiência insuportável. Isso retorna porque algo atual funcionou como gatilho. Desencadeou essas lembranças traumáticas. E daí explica o porquê de sentir toda a sintomatologia do pânico. Porque o sintoma, ele vem para sinalizar algo, tá? Algo aconteceu ali ou em algum outro lugar, né? E geralmente o aqui, agora, está relacionado com algo passado. As coisas se conectam, o passado com o presente. O meu presente me coloca numa situação gatilho, e que essa situação gatilho pode ser um acidente, pode ser uma ruptura de um relacionamento, pode ser um abuso sexual, pode ser uma briga na rua, uma discussão, qualquer coisa. Uma rejeição, qualquer coisa. Qualquer coisa pode ser gatilho para uma vivência traumática recalcada, ou seja, esquecida, tá? E aí é necessário, né, um acompanhamento psicológico, tá? Para que você possa, né, identificar esse quadro de uma maneira mais
correta, tá? Para que não fique se misturando com, no caso, a COVID, né? A síndrome respiratória aguda, né? Que é decorrente da COVID. E o tratamento ser feito de forma precoce, o mais precocemente possível, para que toda essa rotina comportamental, ou seja, as nossas vivências, as nossas relações sociais, familiares, institucionais, acadêmicas, que isso não venha a ser comprometido e sofrer abalos profundos, né? Porque se você não se percebe nisso, na sintomatologia, se você nega, sabe? Se você tira de você essa condição de estar adoecido, ou seja, eu não estou com síndrome do pânico, desculpe, eu não estou com transtorno do pânico. Isso não é pânico, isso não é emocional, isso é Covid, eu estou com Covid, eu estou com Covid, e você fica negando uma realidade que está bem evidente, tá? Então, negar uma realidade também é mecanismo de defesa. Também fala de uma defesa psíquica. Negar uma realidade também fala de que eu estou diante de algo insuportável e que eu preciso negar, tirar de mim, das minhas questões emocionais e colocar na contaminação pelo Covid. É mais fácil, psiquicamente, eu estar diante do fato de ser contaminada e de estar apresentando a síndrome respiratória aguda, né? É mais fácil eu estar diante disso do que estar propriamente diante das minhas questões emocionais, das minhas limitações, daquilo que me invade, daquilo que me afetou, que eu não quero ver, que eu quero deixar esquecido, mas que por deixar ali esquecido, me invade todos os dias e me coloca nesse lugar do sintoma e me faz ficar nesse lugar diariamente, revivendo a experiência de pouquinho e sofrendo com isso. E sustentando a dor, sustentando o sintoma. Então, por que as pessoas... Não quer reconhecer e também não querendo reconhecer com uma forma de vergonha, uma forma de recalque, que é uma forma que você quer esquecer, mas não tem, está ali presente. Né? A pessoa assim, não quer aceitar aquela sua condição. Feito que você falou, querendo inverter para de hoje, que é o Covid e os sintomas, porque a gente consegue identificar, né? Se consegue. Esse anteriormente, eu já resistente a esses sintomas. E hoje eu estou vendo alguma situação, eu não posso desencadear esses meus sintomas, né, no Covid, no Covid, para que não possa ser mais um outro problema, mas que eu encare esse meu problema. Não seria isso? Exatamente. Problema para poder resolver este meu problema. Cláudia, cortou. Tá bom agora? Tu pode repetir? Melhorou. Tá me ouvindo agora? Agora eu tô. Eu quero trazer aqui. Quando eu reconheço o meu problema, eu não posso estar ocasionando um outro problema, arrematando este problema para o Covid, que é o que hoje está nos ocasionando outra situação. Né? Aí é isso que você que nós possamos conhecer o nosso problema, buscar ajuda, buscar um profissional para que eu possa não tentar me tratar sozinha, me cuidar sozinha, evitar que eu não tenha esse problema. Então, negar, né? Negar. É o que você está dizendo, negar. Negar. Porque as pessoas negam, ou seja, eu tiro, não está em mim. Não está em mim, está em qualquer lugar. Na contaminação, no outro, em qualquer canto, menos em mim. Mas é necessário reconhecer que está em mim, para que a partir desse reconhecimento e da aceitação disso, de que eu preciso de ajuda, eu possa, de fato, buscar essa ajuda para que eu resgate exatamente o lugar onde isso ocorreu. Né? Que vivência foi essa? Que trauma foi esse? Que está ali, né? Aparentemente escondido, recalcado, jogado lá no inconsciente, nesse baú
e trancado, aparentemente não me causa nenhum comprometimento, mas está causando. Porque retorna, né? Retorna a cada situação gatilho, a cada vivência, a cada acontecimento que seja fator desencadeante, isso pode me levar de volta lá naquele lugar, naquela vivência, naquela experiência insuportável e fazer com que isso retorne de alguma forma, se apresentando como sintoma. O sintoma é, na verdade, o que está sinalizando e dizendo que algo está errado do ponto de vista emocional, tá? E que eu preciso buscar, né, a compreensão disso, de onde isso vem, né? Falar sobre isso, resgatar essa dor, olhar para ela, enfrentar e daí dizer, eu quero continuar nesse lugar de adoecimento ou eu quero sair disso, tá? E daí você vai tomar uma decisão, ressignificar, tá? É um processo de ressignificação, tá? Uhum. Da própria vida, da história, né? Reviver, né? De reviver, né? Exatamente, tá? E então, hoje, né, atualmente, na pandemia, nós estamos confundindo a síndrome respiratória aguda grave, que é decorrente da Covid, com o transtorno do pânico. Temos confundido muito isso, tá? Essas duas questões estão muito misturadas porque apresentam essa falta de ar, né? Essa dor no peito. E é importante, como eu já disse aqui, buscar ajuda psicológica ou médica, tá? E daí, o que é que eu poderia falar, né, sobre isso também? A síndrome respiratória aguda grave, ela inicia e ela evolui, ela progride, ela não é minimizada, ela não é aliviada. Ela começa e ela vai comprometendo cada vez mais e mais, né, os pulmões e o sintoma não para, ele não diminui. Já no transtorno do pânico, essa falta de ar, isso que acomete o indivíduo, ele tem um momento de ocorrer, um tempo, né, de alguns minutos e passa. Daí, em outro momento do dia ou da semana, novamente se reapresenta. Alguns minutos, eu sou acometido pela sintomatologia, passa. Será que contaminação de Covid, por Covid, pelo coronavírus, tem dia e hora certa para acontecer? Tem? Não. Não, né? Não. Agora, o pânico, tá? Sintomatologia decorrente do transtorno do pânico, geralmente tem um fator específico que é gatilho. Algumas pessoas apresentam a sintomatologia nos mesmos dias e nas mesmas horas. Só de manhã quando acorda, só no final da tarde, só quando eu estou em tal situação. Muitas pessoas me falaram de estarem vendo TV, acompanhando o noticiário, né, da pandemia e no momento que está ali vendo a televisão, ser acometido por isso. Isso está afetando muitas pessoas. Então, a TV e a notícia se tornou gatilho, se tornou fator desencadeante, tá? E daí a sintomatologia se apresenta. Será que a contaminação pelo coronavírus acontece dessa forma? Eu só sinto a falta de ar e a dor no peito quando eu estou vendo a notícia? Passou, depois que eu vou tomar meu cafezinho ali, que eu estou vendo um filminho, que eu esqueci tudo isso, eu não sinto mais. Será que a contaminação é assim? Não, né? Não. Então, existe Ela uma se agrava. diferença. Ela se Ela, agrava. Existe uma ela só tende diferença. a... Vai piorando, porque compromete o pulmão, né? De uma forma, vai enrijecendo, né? Vai comprometendo. Então, o pânico não. O pânico, ele dá e passa. Ele está vinculado a algo, tá? Que é fator desencadeante. Tem hora e tem dia, porque está relacionado com um evento traumático que aconteceu numa determinada situação, circunstância, dia, hora, momento, tal.
E isso é resgatado e volta, né, trazendo essa informação. Então, por que só final da tarde? O que foi que aconteceu de traumático na minha vida, nesse momento, nesse dia, nessa hora, sabe? Pessoas que Tá travando. acho que diante. Cláudia, tá ouvindo? Tá Thomas, ouvindo? está travando, mas estamos ouvindo. Tá travando, voltando muito rápido. Tá chovendo aí? Não, é a bateria que tá fraca. Eu não sei. Eu acho que é isso. É a bateria. Cláudia, vê. Então, falar disso tudo, diante de tudo isso, eu não poderia deixar de falar, quando eu menciono ataque de pânico, tá? Transtorno de pânico, eu não poderia deixar de falar em Jacques Lacan, que é um teórico da psicanálise, Jacques Lacan, ele fala de duas coisas, que é o acting out e a passagem ao ato. E a partir disso eu vou também explicar um pouco do transtorno do pânico a partir disso, tá? O que seria o acting out, né? O acting out seria pequenas explosões de gozo. Acting out, pequenas explosões de gozo, tá? Esse gozo seria, na verdade, a realização de desejos inconscientes, tá? Eu estou tirando o ventilador de junto aqui, de pertinho. É, Ao a, vivo, né? Ao vivo acontece tudo um pouquinho. hã? Eu queria, ao vivo, né? Acontece de tudo um pouquinho. Então, esse gozo, na verdade, seria a realização de desejos inconscientes. Todos nós temos desejos inconscientes, temos medos, tá? Os medos e os desejos que são inconscientes, mas basicamente o desejo e a realização desses desejos que são inconscientes seria o que podemos compreender como gozo. E o gozo, pequenas explosões. Na verdade, isso. O acting out, né? As pequenas explosões de gozo. Popularmente, ou seja, trazendo para o nosso cotidiano, né? Para a nossa linguagem do dia a dia, tá? A palavra gozo, no nosso vocabulário, ela poderia ser compreendida como sinônimo de prazer. Gozo, sinônimo de prazer. Mas Lacan, ele difere disso, tá? Na maneira como ele considera essa ideia, ele difere, ele pensa diferente, ele compreende isso, na verdade, o gozo, como um excesso de prazer tão insuportável, que se apresenta no corpo como um sofrimento. Então é meio contraditório, né? Você falar de gozo popularmente como prazer. Mas, a partir da psicanálise, você entender, do ponto de vista da psicologia da psicanálise, você entender que o gozo seria um prazer tão insuportável, mas tão insuportável, que nos coloca diante disso, tá? Desse sofrimento, ou seja, apresentado no corpo, né? Esse sofrimento insuportável, tá? E daí, podemos mencionar também, a partir disso, o sintoma, tá? Se o gozo é um prazer, né, na linguagem cotidiana, para a psicanálise, Lacan diz que é um prazer insuportável, né, e que se apresenta no corpo enquanto um sofrimento, uma dor. Daí eu posso entender o sintoma, tá? Eu posso compreender a sintomatologia a partir disso, desse prazer insuportável que se apresenta no nosso corpo. A Ô, sintomatologia Helena, A sintomatologia do pânico também, tá? E dentre uhum. várias outras que a gente vai trazer aqui. Pode falar, Cláudia. Tenho aqui o irmão, é, acho que é Beuon. Ele está perguntando como lidar com pensamentos do medo e de morte que o Covid pode trazer. Como Então, lidar com isso pensamento? está vinculado ao pânico, né? Esses pensamentos recorrentes de morte, né? De ideações suicidas, né? De medo. Ou seja, é daí daí eu trago a questão também da psicologia cognitiva, né? A reestruturação cognitiva, modificar esses pensamentos que são disfuncionais, modificar isso, os pensamentos disfuncionais, ou seja,
pensar coisas boas. E aí eu gosto de citar Peter Pan, o livro. Pensamentos felizes fazem a gente voar, né? Peter Pan não dizia isso, né? Pensamentos felizes fazem a gente voar. Então, vamos lá pensar em Peter Pan, vamos ler o livro de Peter Pan. Eu sempre oriento todas as pessoas, leiam Peter Pan. Pensamentos felizes fazem a gente voar, tá? Reestruturação cognitiva, tá? Reestruturação cognitiva é isso. É modificar o ambiente, né? modificar o ambiente. Exatamente. O ambiente. Cláudia? Pode falar. O ambiente. Eu estou lhe ouvindo. O ambiente que é disfuncional, tá? Que ele é disfuncional, seja ele palavras que entram pelo ouvido, seja a vivência, sabe? A família, o trabalho, qualquer coisa que possa ser um ambiente comprometedor, tá? Um ambiente desfavorável, disfuncional. Então, a partir disso e dessas relações, sejam elas quais forem, eu, né, pensar de outra forma, não me permitir ser invadida e continuar sendo invadida por esses pensamentos disfuncionais, mas modificá-los e pensar de outra forma. Quando isso vier, pega isso que escutou, aquela voz que está ecoando ali no teu ouvido, transforma ela no oposto e repete, até que isso se torne uma verdade, tá? Porque aquilo que a gente ouve, escrever, ler, escrever... Tudo que você está lendo, escrevendo, né? Coisas que sejam agradáveis, coisas positivas, lhe trazer, lhe retratar, né? Na verdade. Situação, porque o medo do Covid é o que nós estamos vivenciando. Aí eu eu posso modificar esse ambiente. Exatamente. Né? De que forma? Você vê que está o tempo todo falando das mortes, ao invés de falar das curas. Exatamente. Você vê que mas não fala dos curados. Exatamente. Não fala da quantidade de pessoas que estão idosos, por exemplo. Vários idosos já foram curados. Ainda hoje eu vi uma reportagem, uma 33 anos, ela foi, né, curada do Covid. Então, isso são reportagens que agradam o nosso coração e a gente vai perdendo o medo. Outra coisa é a questão do... O ver e o ouvir são dois pontos cognitivos muito fortes para influenciar o nosso sentimento. A percepção, né, Cláudia? Como é a questão cognitiva mesmo, é como percebemos, tá? É como percebemos. Fala técnica, né? E eu trago a linguagem... o ver, né? O ouvir, tá? Isso é a percepção. É como percebemos o mundo, a vida, as relações. Então, a partir dessa percepção também, né, somos afetados, tá? Porque vamos assimilando. Ficar essa situação. É o que eu digo aos meus filhos, assim. Não vou mudar do assunto, mas assim, normalmente toda criança tem medo de dentista. Eu mesmo vou ao dentista. Aí, meus filhos, eles corriam para a cadeira do dentista. Por quê? Eu fazia para os meus filhos, né, ter prazer no dentista, de cuidar dos dentes, né, de poder pedir aí ao dentista, ir para o posto de saúde. Muita criança tem medo do posto de saúde porque vai tomar a injeção. Porque normalmente a gente né, que toda vez que tiver uma forma de castigar, ela castigava dizendo, você vai tomar injeção, vou levar você para saúde. Então, eu não tinha essa questão de falar desta forma. Eu nunca coloquei meus filhos, né, de castigo botando esse tipo de situação. Então, para eles, até hoje eles estão adultos, e eles vão ao médico sozinhos, já desde adolescente. E ao médico, e ao dentista. Eles não têm medo, eles têm prazer, porque é uma necessidade. E eles conseguem entender isso. Então, a forma de qual nós somos educados, né, e a forma do que ouvimos e vemos nos modifica muito ao nosso corpo. Eu louvo a Deus
né, por esses dias difíceis, não estão sendo fáceis, principalmente emocionais, mas eu louvo a Deus porque os meus filhos são 3 filhos, né, e tenho mais 2 de coração, são 5 filhos ao todos, né, e eles, assim, graças a Deus, até hoje, eles não têm nos colocado o Covid como medo, como Aham, pânico, muito contrário. Eles têm aham, ajudado os amigos na idade deles, né? Minha filha, que tem amigas na área juvenil, né? Que ela trabalha no departamento da igreja, então algumas ligam com medo, com pânico, uhum, da um vizinho que é cometido, e aí ela aham. conseguir com essa situação em falar, dar uma palavra, em falar, em orar, em poder explicar, não tenha medo, seja forte. Não é porque o vizinho pegou que você vai pegar. Tem os cuidados necessários que são importantes. O medo, ele existe. Exatamente. Aham. Mas podemos controlar ele, né? E não É ser verdade. controlado, né? A gente tem quanto tempo, Cláudia? Quanto tempo? 10. 10 minutos? 10. Dá tempo de terminar aqui. Então, acho que nós respondemos aí a você, né, Beol, Beol, não É Bel, lá da igreja. Bel. É. Pronto. Se nós conseguimos responder isso aí a você, Aham. né, no finalzinho para que a gente possa estar, né, tendo essa interação. Ok. Então, e aí, diante de tudo isso que foi falado, desse acting out, desse gozo, tá? Esse gozo conhecido, né, popularmente como prazer, do ponto de vista da psicanálise, como um prazer insuportável que invade o corpo, trazendo sofrimento, tá? Diante disso, eu vou também mencionar o sintoma, ok? E o sintoma, eu vou trazer ele como realização de um desejo, tá? Mas realizamos o desejo, mas realizamos com culpa e dor. O desejo é realizado, mas ele vem carregado de culpa e dor. E é por isso que o prazer se torna o quê? Insuportável. Ele invade o corpo, trazendo sofrimento. Falar assim é falar de sintoma, é falar da sintomatologia que está atrelada ao transtorno do pânico e a qualquer outro transtorno, tá? Seja ele qual for, ok? Dentre vários que a gente trouxe aqui, né? Nas lives, está trazendo, tá? E aí o acting out seria o quê? Essa maneira de controlar a angústia. Seria uma solução paliativa. Explodir. Pequenas explosões de gozo, de prazer. Seria uma solução paliativa, mas que não dá conta da questão traumática, tá bom? Mas que funciona, né, de forma paliativa para reduzir a angústia. Ou seja, a angústia está insuportável. Então, eu vou daí apresentar isso, essas pequenas explosões, sabe, de alguma forma, para que essa angústia seja minimizada de alguma forma. Como é que eu faço isso? Essas pequenas explosões de gozo. Como é que isso acontece? É pelo falar, é xingar o outro, é dizer tudo que quer, é dizer aquela verdade na cara. Tu tá entendendo como é? É dizer, eu vou embora, você não presta, eu vou embora, nunca mais você vai me ver, aí pega. Oi? Se coloca no lugar de vítima, isso Também, aí também. também, tá? E daí toda essa coisa que gira em torno, né, disso, dessas pequenas explosões de gozo, pela fala ou por ações, mas que traz uma satisfação, né? Uma satisfação atrelada a isso, né? De forma parcial, paliativa, para minimizar uma angústia. Porque diante de um relacionamento que está fracassando, um exemplo, está fracassando na iminência de ser rompido, de vir a terminar. E aí as pessoas lançam mão disso. Eu estou falando apenas um exemplo bem do cotidiano, tá? As pessoas lançam mão disso, de palavras ditas, né? De ameaças, sabe? De toda essa coisa que você pode chamar a atenção. Porque eu diria que o acting out é uma amostração do desejo. Uma amostração do desejo. O acting out é isso. Então, junto disso, existe prazer.
sabe? Você, quando está diante de um conflito, às vezes você sente prazer em estar ali xingando o outro, né? Mas isso não se sustenta, porque isso não dá conta dessa angústia que está vinculada ao término de uma relação, que está vinculada a uma outra realidade e vivência traumática, a uma outra situação. Então, é uma série de coisas que vem na sequência, sabe? Como que uma dando o start para que outra possa vir na sequência, tá? Uma coisa vem puxando a outra. É tipo, basicamente assim, tá bom? Até chegar naquele primeiro lugar, né? Naquela primeira vivência traumática que está daí derivando todas os outros comprometimentos a partir dessa, ok? Mas isso não resolve, o acting out não resolve, porque ele não dá conta, porque é uma coisa paliativa. A partir disso, o indivíduo passa ao ato, ou seja, a passagem ao ato deixa de falar e parte para agir. Ou seja, deixa de dizer, eu vou bater em você, e parte para bater, parte para agredir. Ou agredir a si mesmo, se automutilando, sabe? Investindo agressividade em si, ou investindo agressividade no outro. Então, a palavra, ela não basta mais. A angústia não é mais minimizada apenas pelo falar, mas ela se torna necessário passar ao ato, se torna necessário a passagem ao ato para que dê conta dessa angústia, tá? Então, a passagem ao ato seria isso de investir agressividade em si mesmo ou no outro, seria, na verdade, um grito de angústia forte para comunicar algo que é insuportável, tá? E que eu não estou dando conta no momento. Então, a passagem ao ato seria, na verdade, a vitória da angústia. É quando a angústia vence. O acting out e as pequenas explosões de gozo não foram suficientes. A angústia veio de forma devastadora, invadiu. Eu passei ao ato, eu deixei de falar e passei a agir, sabe? Então, a angústia que invade o sujeito, ela vence, tá? E daí você age, você mata, você morre, se suicida, você investe a agressividade em si mesmo ou investe no outro, no mundo, nas relações. E daí tudo é comprometido a partir disso, dessa angústia insuportável que eu não dou conta porque eu não me conheço. Porque as minhas questões emocionais estão todas trancadas em algum lugar que eu não quero ver, porque olhar para isso é insuportável. Então eu prefiro viver com pequenas porções insuportáveis diárias do que daí trabalhar isso para que eu enxergue, para que eu resgate e para que eu possa minimizar e daí até dissipar isso, tá? A coisa, o nó é desatado, ou seja, né, é esvaído, né, de forma definitiva essa dor aí, tá? Esse comprometimento, né? E daí a cura entre aspas, né? Porque a cura nunca existe, tá? É uma cura entre aspas, mas que a qualidade de vida melhora. As relações se tornam mais saudáveis a partir disso, tá bom? Tá? Amém. Amém. Então, Bênção. E pena que quando vai ficando mais gostoso, vai a secar. Aí o tempo, né? Tá terminando, né? Terminando, né? Mas já estamos convidando você para estar conosco na próxima quarta-feira. Fobia social. Fobia social na próxima. Na próxima, pronto. Fobia social. Enquanto nós estivemos em quarentena, vou estar aqui com essa palestra, com esse tem sido maravilhoso. Eu estou aprendendo muito, né? E até lidar com as emoções. Então, louvo a Deus por isso. Para finalizar, eu vou deixar Para aqui finalizar, eu mando também um abraço para todos que estão aqui. E pessoas da minha família, pessoas queridas que eu estou vendo, tá passando mensagem. Então, minha sobrinha linda de titia. Eu vou deixar a primeira Então, eu estou vendo minhas pessoas queridas aí sinalizando, todas elas, tá? Eu estou vendo. Que diz assim, ó, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura.
Então, diante de todas as situações, nós que servimos a Cristo, sabemos que servimos a Ele para o propósito. Jesus está vindo para